Saudações, torcedores do Denver Broncos! Sejam bem-vindos a mais um Tailgating. Dessa vez vamos falar aí com o representante do Washington Brasil, né? Vamos aí enfrentar nessa semana o time do Washington Football Team. E hoje, né, vocês estão acostumados aí com a presença da Ana apresentando esse quadro aqui, mas a Ana foi uma adição ao nosso Injury Report aí de última hora e eu fui chamado aí para substituir a Ana, fazer esse vídeo aqui com o meu amigo Maikson. Seja bem-vindo, representante aí do Washington Brasil. É isso, Maikson? Opa, boa noite, André. Muito obrigado pelo convite, primeiramente, né? A você e a todo o pessoal do Maior High Brasil. E é isso, né? A gente está ansioso pelo jogo, no horário dessa vez diferente para a gente, né? Acho que vocês que acompanham o Denver Broncos estão mais acostumados com o horário do jogo dessa Uhum. semana. A gente geralmente é no primeiro horário, né? Mas estamos dispostos aí a ver exatamente como a gente vem para esse jogo, né? Uma temporada que não é das melhores para Washington e vamos que vamos. É isso aí. Antes da gente entrar aí falando pro pessoal dessa partida aí, vou fazer aqui o nosso jabazinho tradicional. Você que está assistindo esse vídeo aí no nosso canal do YouTube, já aproveita aí, se inscreve no canal, ativa o sininho aí. Siga também as nossas redes sociais, né? No Twitter, Facebook e Instagram aí, Maior Brasil. Só procurar lá que você vai achar. E para você que ainda não é um apoiador, não conhece os benefícios aí de ser um apoiador do Maior Brasil, pode usar aí o QR Code ou o site aí, se tornar um apoiador. E o mais importante aí, né, a inscrição no canal do YouTube. A gente está rumo aos 1.000 inscritos aí, chegando bem próximo disso. Assim que a gente chegar aí nos 1.000 inscritos, a gente vai ter o sorteio aí de uma camiseta no boné do nosso parceiro, a First Down. Markson, vamos falar um pouquinho desse próximo jogo, né? Você bem disse aí, né? Um jogo que para nós já estamos aí acostumados, né? O jogo do segundo horário, e o time de Washington aí faz aí uma viagem aí pro oeste, né? Para fazer essa partida, né? Então, queria falar com você um pouquinho sobre a expectativa, né? O Washington, como você bem disse, não vem fazendo uma campanha excelente, assim como o Broncos também não, né? É um time aí que está 2-5, mas ainda é o segundo colocado na NFC East, né? Então, qual a expectativa sua aí para essa partida desse próximo domingo? Assim, né, creio que o principal desafio para Washington ao longo dessa temporada, principalmente esses primeiros 7 jogos, tem sido a questão da consistência. O time é muito inconstante. No começo da temporada, o ataque ia bem, mas a defesa não correspondia. A defesa basicamente deixava o adversário pontuar da forma que quisesse, e isso complicou bastante, principalmente em jogos que talvez desse para ganhar. O jogo contra New Orleans, talvez. E dificultou, inclusive, os que a gente ganhou, né? A gente ganhou com field goal no último segundo do jogo contra o Giants e ganhou também, basicamente, com touchdown nos últimos segundos do jogo contra o Atlanta Falcons. Então, acho que a grande questão do time, principalmente do Rivera, ao longo dessa temporada, é achar o ponto de equilíbrio. A gente viu uma defesa que, principalmente a linha defensiva, nos últimos 2 jogos, já começou a lembrar um pouquinho mais do que era na temporada passada, e com isso a secundária também deu um pouco da melhora, né? Não foi uma melhora que se diga, nossa, que melhora, mas com base nos jogos anteriores, já deu para perceber que o time não tomou tantos pontos, apesar de ter tomado 31 pontos no jogo anterior contra Kansas City. O Kansas City Uhum. começou mal, o primeiro tempo do Mahomes foi muito mal, depois Foi. eles começaram a entrar no jogo, né, e acabaram vencendo basicamente sem tanta dificuldade. Para o jogo dessa semana, a esperança é que o ataque volte, né? O ataque não jogou bem contra o Green Bay. A gente teve muitas oportunidades dentro da red zone e acabou basicamente não convertendo nenhuma. O Heineken teve um drive mesmo que ele fez o slide faltando uma jarda, né, para entrar na end zone, e depois ele sofreu o fumble no fourth down e a gente não conseguiu o touchdown. Então, esses erros, por menores que sejam, né, eles vão se acumulando e com o passar da temporada isso vai pesando, e é por isso que a gente está numa temporada com recorde de 2-5. Eu acho que o Broncos também se assemelha um pouco aí ao time de Washington, né? Falta a gente achar também
uma consistência, né? O ataque a gente já não tinha tantas esperanças, né? A gente já sabia que o ataque ia ser um pouco mais um tom só, né? E um tom regulado para baixo, né? Porque o ataque desde o ano passado não vem legal aí com o Shermer, né? Mas a gente era bastante forte na defesa, né? E a defesa dos Broncos aí também tá oscilando bastante, né? Tá, inclusive, né? Numa baixa muito grande, né? Estamos cedendo big plays aí direto, né? Tem tomado bastante pontos, não tem pressionado muito o quarterback, né? A gente está um pouco mascarado aí as estatísticas e até o recorde mesmo, a gente ganhou aí só de 3 times considerados mais fracos, né? Ganhamos dos Jets, dos Giants e dos Jaguars, né? Então falta aí, né, achar o ponto aí no meio desses dois mundos, né? Não tão bom, mas também não tão ruim, que é na realidade onde a gente acha que o time acaba se encaixando, né? O jogo de Sim, domingo vai ser interessante porque vocês vêm de 3 derrotas, né, seguidas, e a gente vem de isso. 4 derrotas seguidas, né? Então, assim, é um jogo É. meio que aquele preciso ganhar Vai para livrar colocar a alguém. temporada no rumo correto de novo, né, Max? Isso. Até, né, se algum dos times ainda tem, acho que tem, né, porque só são 7 jogos, a temporada desse ano tem 17, então Uhum. tem basicamente muito tempo ainda para conseguir uma É, reviravolta. Só que não pode alongar mais, né, porque já está chegando na metade da temporada, então o time que pensar ainda em playoffs, é bom começar a arrancada já a partir de agora. E a gente vai ter o jogo de um time que não vence há 3 semanas contra um time que não vence há 4. Então, alguém vai permanecer, né, na má fase e outro é, time vai conseguir pelo menos tirar um pouquinho da pressão, voltar a vencer. É sempre bom, né? Por mais estranho que seja a vitória, como foi nossa vitória contra o Atlanta, que foi um negócio totalmente fora do comum, mas é vitória. No final do dia, dá para o dar que uma vai contar, respirada, né? né? Dá para ter uma semaninha Isso, tranquilo, pelo menos, para trabalhar, né? exatamente. Até porque o que vai contar, né, é a vitória. No final das contas, se É, você ganhou feio ou não, o importante é ter vencido. é o Então, W, né? para Washington vai tirar pressão, uma vitória, né? Eventual vitória, vai tirar bastante pressão, principalmente sobre o Del Rio, que tem sido bastante criticado, né? Ele que já esteve com vocês, e está Conhecemos bastante bem o Del criticado Rio. desde o começo da temporada, desde o começo da temporada, porque a linha defensiva não vinha atuando bem, as chamadas defensivas basicamente deixavam a secundária meia perdida, os jogadores simplesmente não sabiam como se comunicar, né? Então, Uhum. isso acabou pesando bastante sobre ele, mas nos últimos 2 jogos já mostrou uma melhora. É um começo, mas ainda longe de ser o ideal, até porque na temporada passada, né, que a gente conseguiu ir aos playoffs, a defesa era basicamente nossa âncora, ela Ponto guiava forte, né? basicamente isso. Ela guiou o nosso time para os playoffs. Pro E playoffs, já é. o ataque, o ponto principal do ataque no ano passado, boa parte do ano passado com Alex Smith, né, que acabou Uhum. aposentando, é, era basicamente não entregar a bola para o adversário, ou se entregar com punch lá bem Lá longe, né? atrás, né? Fazer com que a defesa ganhasse essa bola um pouquinho mais para frente, para aí o ataque conseguir gerar os pontos que a gente acabava nos levando para a vitória. Então, e né, você até falou, né, da defesa, né, e eu fiz muito esse paralelo, né, analisando essa partida, né, ano passado a defesa era muito boa, como você disse, né, e eu Sim. lembro muito bem da defesa de Washington, porque eu tinha ela no meu Fantasy, inclusive, e aí eu falei, bom, defesa de Sim. Washington, ninguém vai olhar muito, aquela última escolha do draft ali, eu peguei esse ano de novo, mas, cara, o É, começo da temporada realmente não foi bom da defesa, já soltei ela embora, já não. foi na Washington. Acho que foi bem só o ano passado. E agora, de fato, né? A defesa vem numa crescente interessante, né? Sim. Enfrentando o Aaron Rodgers, né, nunca vai ser fácil. Pegou o Não. Mahomes também, então pegou Mahomes e Rodgers na sequência. É bastante difícil para uma defesa, ainda mais uma defesa que tem muito jogador jovem ainda também, né? Uhum. O jogador mais experiente assim do time é o Jonathan Allen, que está indo para a sua quinta temporada, Muito então bem, ele é o inclusive, líder. né? Isso, É. muito bem, está fazendo a sua melhor temporada até aqui, né? Principalmente na questão do pass rush, ele está sendo o Uhum. líder de sacks da franquia. Então, o ponto principal de Washington ainda é a questão do linebackers,
ainda a questão de free safety. Então, isso ainda está um pouco obscuro, a gente está tentando organizar ainda essa parte, mas, por enquanto, nosso Hulk, né, o Jamie Davis, ainda precisando de muito tempo ainda, né, para desenvolver, não é tão fácil assim jogar como linebacker na NFL, então isso acabou pegando um pouco para ele nessa primeira temporada dele. Vamos falar um pouquinho do outro lado da bola, né? Vamos falar um pouquinho desse ataque do Washington aí, né? Queria perguntar para você, né? Como que está sendo aí o Heinicke, né? Uma história interessante. O ano passado ele precisou aparecer e fez um jogo legal nos playoffs, né? E esse Sim. ano veio o Fitzpatrick, né? Famoso Fitzmagic, né? Veio aí para Washington e acabou que se lesionou também. E novamente o Heinicke precisou aparecer, né? Os números dele não são ruins, né, Maicon? São 64% de passes completos, né? A porcentagem ali de completion dele, 10 touchdowns para 7 interceptações, sofreu aí só 9 sacks e tem um rating aí de 86,8. Qual a sua opinião aí, né? O que você está achando da atuação do Heinicke? Então, quando começou a temporada, né, ainda antes, né, na pré-temporada, a gente via que o Ryan Fitzpatrick, eu acho que ele estava um pouco, não era o normal, assim, o modo dele se comportar em campo. Era muito lento, com alguns passes um pouco mais demorados, né, para fazer a leitura do campo e tal. E ele, quando a gente assinou com ele, era esperado, né, que ele fosse realmente o titular desde, acho que não tinha assim, tanta dúvida. Mesmo com o Heinicke tendo feito uma partida muito boa contra o Tampa, a gente de forma alguma esperava aquela atuação, né, com um jogo realmente que permitiu a ele ficar nessa temporada. E quando o Fitzpatrick ele lesiona, o Heinicke ele chega, mas ainda não tão pronto, digamos assim. No segundo jogo, sim, ele já jogou melhor e tal, mas ao longo do tempo, parece que os erros do jogo dele acabaram meio que aparecendo mais, né? Porque normal, quanto mais ele joga, mais as defesas vão conhecer, né? Mais os adversários vão prestar atenção, como é que ele joga aqui e ali. As chamadas, às vezes, como se o Scott Turner meio que obrigasse em alguns momentos ele ficar mais no pocket. A gente sabe que o Scott Turner, ele basicamente quer que, do jeito que ele chama a jogada deve ser executada daquela forma. Mas a gente sabe que tem variáveis, né, no jogo, da forma como a defesa está alinhada. Então, acho que poderia ter um pouco mais de liberdade para o Heinicke em alguns momentos. E ele já mostrou que quando ele tem liberdade, ele escolhe algumas jogadas, ele corre, ele prolonga. Então, ele é meio que aquele quarterback com um quê de heroísmo, né? No momento que o jogo mais se complica, acho que geralmente é quando ele aparece melhor no jogo dele. Pelo conjunto da obra, acho que uma nota 5 para ele tá bom por essa temporada. A gente sabe que o ataque, mesmo que tenha o McLaurin, também tinha o Kurt Samuel, né, que acabou assinando na off-season, só que ele até agora não jogou, tem uma lesão na virilha que está se arrastando já há 6 meses, mais ou menos. Então é uma situação bastante complicada, porque a principal arma que trouxeram, fora o Kurt Samuel, era justamente o Adam Humphries, que tem mais uma ligação maior com o Fitzpatrick, mas na pré-temporada eles não pareciam estar na mesma sintonia, né? Então, o ataque, apesar de ter alguns momentos assim que a gente fala, isso aqui está melhorando, né? Só que ainda está um pouco aquém de um time que aquela montanha-russa, né? Isso, de um time que obrigatoriamente vai competir com Dallas, né? Que Dallas é basicamente o favorito, era o favorito com a volta do Dak, então para competir com Dallas vai ser bastante difícil, e para chegar nos playoffs também vai depender de uma NFC muito, muito, muito fraca, e aparentemente essa temporada não vai ser como a temporada passada, né? Exato. Marcos, antes da gente trocar de tópico aqui, né? O pessoal pode te encontrar aí no Twitter, né? Washington NFL BR. Faz o seu jabá aí da sua página, onde mais o pessoal pode interagir com você aí. O pessoal que quer conhecer mais seu trabalho aí, o trabalho da página aí do Washington Brasil, como é que faz?
Pronto. Então, a gente, né, o Washington NFL BR, vocês podem encontrar a gente também no Instagram, no Facebook também tem uma página, o Washington NFL BR. Então, vocês podem encontrar a gente nessas três redes sociais, né? No Twitter, @NFL, Washington NFL BR, no Instagram a mesma arroba, e no Facebook com a página Washington NFL BR. A gente também tem o podcast Washington Futebol Time Brasil, fica disponível no site do Fambonanet. A gente posta semanalmente os episódios, geralmente por volta da quarta-feira, né, que a gente faz a gravação geralmente na segunda. E além do site do Fambonanet, vocês podem procurar também, né, Spotify, Deezer, agregadores de podcast. Vocês podem procurar por Washington NFL BR, que vocês vão achar o nosso podcast semanalmente, com episódios onde a gente sofre um pouquinho em coletivo, né? É bom dividir, né? A gente fala aqui nessas lives, a gente Sim. tem as lives aqui no YouTube, né? A gente divide o sofrimento aí com o pessoal do chat, Isso. divide aqui com mais companheiros de equipe, né? Então fica um A pouco gente vai fazendo tipo mais leve. uma terapia, né? Uma terapia em Terapia grupo para todo coletiva. mundo, para todo mundo ter a chance de meio que desenvolver o ânimo para assistir o próximo jogo. É basicamente isso. Exatamente. Então é isso aí, galera. Vocês podem encontrar aí o Markson e o trabalho aí do Washington BR nas plataformas aí, Twitter, Instagram e Facebook também, o podcast aí nos agregadores. Vamos falar agora de um trecho aqui bem interessante, né? A gente sempre faz isso no quadro, né? Onde a gente fala aí da famosa lei do ex, né? A única lei que funciona nesse nosso Brasil, né? E tem alguns É verdade. jogadores aí do Denver Broncos que estiveram, né, no Washington, né? E vou Sim. começar com o primeiro, enquanto você vai pensando aí se tem algum ex-Washington que está, quer dizer, um ex-Broncos, né, que está em Denver, né, mas um ex-Washington Uhum. que está em Denver é o Ronald Darby, né, o corner, que Sim. ano passado jogou com vocês, né, jogou muito bem, conseguiu ficar saudável, que era bastante difícil para ele, né, mas jogou aí Sim. todos os jogos na temporada, estava num contrato de 1 ano aí com vocês, né, aquele famoso Prove It Deal, né, e ele se provou Sim. e Denver foi lá e contratou ele, né, num contrato de 3 anos aí, 30 milhões, né, mas a gente já aparentemente deu um pouquinho de azar que ele ficou 4 semanas fora, né, então É pegamos o lado complicado. ruim dele aí, mas é um bom corner, né, Marcos? Sim, o Darby, né, fez uma dupla que teve uma química muito rápida assim com o Kendall Fuller, né? O Kendall Fuller Uhum. estava voltando para Washington depois de ter passado alguns anos em Kansas City. Naquela troca que levou o Alex Smith para Washington, ele foi, né, como moeda de troca. E essa química dele com o Darby, né, a ligação dele junto com o Moreland também, que era o nosso Uhum. terceiro cornerback, foi muito rápido, assim. Em alguns jogos tinha uma jogada assim de umas 50 jardas que um deles tomava, mas como toda a defesa do ano passado, né, não tem assim uma grande, tem muitas boas memórias, né, do tempo que ele passou com a Uhum. gente, com um contrato, como você citou, bastante bom para a franquia, né, que pagou pouco, o jogador jogou bastante, então isso foi Sim. muito bom para a gente. E por outro lado, ele saiu, a gente foi atrás do William Jackson, que até agora ainda não mostrou o que veio, né? Ele tem tido bastante dificuldade com algumas marcações, deixando muito jogador livre. Então, assim como toda secundária, né, não é um problema apenas do William Uhum. Jackson, mas quando você chega, seu corner, que substitui um corner que veio e jogou muito bem, geralmente, né, o estandarte está lá no alto. Cabe a Sim. você corresponder da mesma forma. E enfrentar o Darby, né? Esperamos que ele não esteja na mesma forma que teve no ano passado, mas que seja um bom jogo, né? É sempre bom jogar contra jogadores que estejam em bons momentos. É. Outro jogador aí que tá, né, no Practice Squad agora, né, um jogador que não tá tão ativo aí pelo Denver Broncos, né, o Demorne Pearsonell, né, um rapaz que veio da Universidade de Nebraska, né, eu conheço muito bem ele porque sou fã da Universidade de Nebraska, né, acompanho o college aí. É um wide receiver mais retornador, né, passou ali apenas um mês aí com vocês, né, então é aquele cara que ainda Sim. tá buscando o seu espaço, né, e também hoje no Uhum. Broncos tá no Practice Squad, né? Não sei se você tem alguma Não. lembrança dele aí, né?
Eu não me lembro exatamente, mas se eu não me engano, teve um jogo de pré-temporada, ou um ou dois, que se eu não me engano, eu lembro dele ter participado. Não sei se ele jogou Uhum. como retornador, mas eu lembro um pouco, principalmente pelo nome, né? O nome não é um nome que a Uhum. gente esquece assim Não é um facilmente, né? nome É um fácil, nome diferente, né? Aí é. eu lembro dele, mas ele não chegou a ter grandes chances assim e acabou saindo mesmo. E agora um velho conhecido, né? A gente já citou ele aqui no vídeo, né? O Jack Del Rio, Sim, né? Defensive Coordinator aí de vocês, né? E foi nosso isso, coordenador de defesa aí de 2012 a 2014, né? Vamos ver isso. se essa lei do ex, né? Acredito que ele seja o único ex-Broncos, né? Que É, está no Washington hoje, né? Não me lembro de mais nenhum. Mas vamos ver se ele vai montar também uma não me defesa de recordo. 2020. Vamos ver se ele vai montar uma defesa É, de 2020 em 2021, né? tomara, né? A gente está precisando. A gente, nos o último mês e meio, né? Basicamente tem sido bastante complicado, não só para o time, mas também para ele. A pressão, a torcida lá nos Estados Unidos mesmo chegou a cantar, né, no estádio para demitir ele. Então, é uma situação que nem sempre é boa, principalmente porque no ano passado todo mundo adorava ele, né? Então, os altos Sim. e baixos da NFL são rápidos, então você tem que mostrar serviço rapidamente para estancar essa questão. E acho que ele está fazendo um trabalho que tem melhorado. Ainda não está no nível da temporada passada. É verdade que ele perdeu algumas peças importantes, a adição que veio até agora não correspondeu. O próprio Hulk, né, o Jamie Davis, que foi escolhido com a escolha 19, também tem tido um pouco de problema na adaptação, tem lesão também, e tudo isso envolvendo com também um começo um pouco devagar da nossa principal unidade, né, que é a linha defensiva, acabou atrasando um pouquinho essa questão para o Del Rio. Mas, tirando isso, é um profissional que mostrou que pode fazer. Então, se tem alguém que a gente confie que possa melhorar essa defesa, é justamente o Del Rio. Né, uma coisa que a gente já falou bastante durante o vídeo aqui são as lesões, né? Vamos ver como é que tá esse Sim. injury report aí para esse jogo de domingo, né? Vamos começar pelo injury report do Denver Broncos, né? A gente tem aí, felizmente, o injury report foi ficando mais claro, foi ficando mais limpo com o passar da semana, né? Melhorou muito de quarta-feira para o dia de hoje, né? Então a gente tem o Uhum. status de jogo aí questionável somente para dois jogadores, né? Von Miller, que teve um lance feio ali contra o Cleveland Browns, né? Parecia ser joelho na hora, mas aí declarou como tornozelo. Ele não participou Uhum. aí nenhum dia, né, dos treinamentos, né? Nem quarta, nem quinta, Uhum. nem sexta-feira. Então deve realmente não participar. Eu acredito que esse questionável dele aqui vai virar um out no Uhum. domingo aí pela manhã, né? Mike Purcell, que teve lá uma lesão no dedo também, não participou nenhum dia e já está declarado fora da partida. E o safety Uhum. Hook, né, de Amar Johnson aí com uma lesão no quad aí, né, não participou do treinamento na quinta-feira e colocou dois treinos limitados, né? Então esse aí realmente está questionável, mas não tem visto muito campo a não ser ali em snaps de special teams, né? Outros Uhum. jogadores ali como Garrett Bowles, Terry Cleveland, Aaron Patrick, Malik Reed, Browning, Jonathan Cooper, Shelby Harris e Bridgewater tiveram aí no injury report, mas já colocaram aí pelo menos dois treinamentos completos, como vocês podem ver na tela aí, e estão, né, aptos para a partida. O time aí do nosso colega Markson tem um injury report um pouquinho mais complicado, né, Markson? Vamos falar sobre ele aí. Ó. Tem aí Sim, três jogadores out, né, e quatro jogadores isso, questionáveis, né? Os out isso, aí são o Diami Brown, né, wide receiver com uma lesão no joelho. isso, O Sam Cosme, né, que se não me engano é Hulk, né, Markson? Ainda foi isso. escolhido esse ano. Nosso right guard, ele é Hulk, isso. Exato, era um cara que a gente falou aqui nos vídeos e nos reports pré-draft nosso que a gente gostaria dele, né? Então ele já está declarado out, né? Uma perda para a linha Uhum. ofensiva de Washington. E o Curtis Sim, Samuel, como a gente falou, já está fora, né? Uma lesão na virilha também. Os isso. questionáveis são o William Jackson, né? O cornerback, com uma lesão no joelho. Uhum. Brandon Sheriff, com uma lesão também no joelho, guard, questionável. Cam Sims, wide Uhum. receiver, também questionável. E aí o Cornelius Lucas, né, com mal-estar provavelmente aí, não treinou nessa Uhum. sexta-feira e está questionável também.
Tem algum aí que preocupa desses questionáveis aí que você gostaria que ele jogasse, Max? Assim, tendo em vista, né, que a gente já tem... o Brandon Sheffield ele não estava jogando, ele sofreu uma lesão que é até um tanto infeliz, né, porque no jogo contra Buffalo teve uma interceptação do Heineken, ele acabou tentando fazer o teco, ele acabou correndo demais e bateu o joelho numa daquelas caixas de equipamento que ficam do lado, né, do campo. Ele acabou batendo o joelho. Felicidade mesmo, né? Isso. Aí no jogo da semana seguinte contra Atlanta, ele voltou a se sentir o joelho e desde então ele não tem jogado. Então, mas o reserva dele, né, que é o Schweitzer, ele tem jogado bem. Ele também está no injury report com um problema no pescoço, mas ele treinou normalmente hoje, né, na sexta-feira. Então, acho que não tem assim uma questão maior. O principal vai ser na questão do right tackle, né? Porque o Sam Cosme ele não joga, que é o titular, e o reserva dele entrou pro injury report hoje, na sexta-feira, por conta de uma doença, que a gente não sabe exatamente, né, qual é a gravidade dessa doença, mas ele acabou estando questionável para a partida. Salvo engano, tirando o Cornelius Lucas, entraria um segundo anista, que é o Sadiq Charles, que o Sadiq Charles até agora era a nossa esperança no passado para jogar, né, eventualmente jogar como o left tackle, só que ele jogou como guarda em uma partida, 2 snaps ele acabou lesionando, e até agora ele não teve assim uma sequência, então a adaptação para teco, né, na direita, pode ser um problema para a partida de domingo. Por outro lado, como você falou, que talvez o Von Miller não jogue, né? Então isso meio que alivia um pouquinho a barra pro Sadiq Charles, se ele acabar precisando de jogar. Mas acho que provavelmente o Cornelius Lucas ele consegue voltar, né? Vamos torcer para que não seja nada demais, que ele consiga voltar para o jogo de domingo. E é uma lesão, né? Que é uma lesão estranha, né? Porque ele entra no injury report Sim, na sexta-feira, né? E o pessoal só declara, isso. né? Não relacionado à Covid, mas tá Isso, mal, né? mas tá mal. Talvez A gente alguma teve coisa, né? o. Estomacal, né? Que É, geralmente é o que o pessoal acaba sentindo, mas nessa questão. Já o a William gente já teve Jackson, né? Que jogadores é. essa temporada aí com essa illness aí, né? Com essa Ah, mal-estar, e era realmente mal-estar estomacal e o mas cara acabou tá. não jogando. Não jogando, porque é algo que incomoda bastante, né? Sim, Não tem tanto tempo assim para se recuperar, até porque foi na sexta-feira. E o exato. William Jackson, né, que também está questionável com problema no joelho, ele não jogou no jogo passado em Green Bay. A secundária jogou relativamente bem contra ele, né? O problema é que o Danny Johnson, né, que foi um jogador que meio que atuou um pouquinho mais no lugar dele, também está no injury report com problema assim no punho, mas treinou normal a semana toda. Então acho que se o William Jackson não conseguir jogar, Danny Johnson vai ter sua segunda chance seguida. Dois injury reports aí meio que mais longos do que a gente gostaria, né? Tem bastante jogador Sim, aí baleado, né? Essa altura da temporada, né? Nós estamos aí na semana 8, né? Os isso. times, infelizmente, a NFL é bastante física, né? Os times vão sofrendo aí pequenas baixas, muitos se recuperam. É a dinâmica do esporte, né? Né? Bom, Dificilmente vamos. não vai ter um time assim, né, que vai passar a temporada inteira sem nenhum problema, né? Né? Acontece. Normalmente esse time que não tem muita lesão é o time que chega, Que né? É o chega, é isso. afortunado É o que aproveita as chances, daí vai com tudo. e vai embora. Bom, vamos entrar aqui na reta final do nosso vídeo aqui. Vamos falar sobre os matchups, né, interessantes que a gente tem para analisar no domingo, né? Vamos falar um pouco sobre as fortalezas e as fraquezas aí de Washington e Denver, né? E assim, analisando o jogo de uma maneira bem ampla, né, Max? Eu vejo que Uhum. o Washington com o Antonio Gibson, né, que é um baita de um running back, embora ainda, né, com uma lesão por estresse na canela, o Sim, Washington tende a tentar correr mais com a bola devido à situação da defesa do Denver Broncos também, né? O corpo de linebackers nosso
tá totalmente defasado, né? Estamos com o segundo anísio e acabamos de trocar pelo Young com os Rams, que já deve jogar por pura necessidade, né? Então eu vejo que vai ser um jogo mais terrestre de Washington e, em contrapartida, Denver tem que explorar o jogo aéreo, uma vez que o Washington está com a secundária aí não tão legal e cede uma média de pontos aí de 30 pontos por partida, né? Como que você enxerga aí Sim. os pontos fortes aí desse ataque desse ataque também da defesa, né? A gente falou, não tem como deixar de Uhum. fora o Jonathan Allen, né? Mas quais seriam os pontos fortes Sim. aí que você vê desse Washington aí para esse jogo de domingo? Então, André, acho que assim, o ponto principal, né, do ataque sempre vai ser o McLaurin, né? É o principal recebedor. Ele tem tido muitos targets ao longo da temporada, só que o problema é que em alguns momentos é meio que no desespero. Então, em alguns momentos ele não consegue. E também o passe do Heineken é um negócio estranho, porque geralmente demora muito para chegar nele, né? É aquilo que Uhum. você assistindo, você fica com a impressão, essa bola está demorando muito para Fica muito viajar. pendurada, né? Isso, fica muito pendurada. E desde o jogo contra Atlanta, começou a ser mais normal essa questão, né? Que quando o Heineken tenta fazer um passe mais longo para o McLaurin, geralmente a bola viaja muito e o defensor que está marcando o McLaurin acaba cortando a rota e dando tapa na bola, geralmente, né? O Eric Harris, mesmo contra a Atlanta, ele teve 2 chances de conseguir uma interceptação. Felizmente ele não conseguiu, mas isso tende a tá dando um problema nessa questão dos passes mais longos para o McLaurin. Já do lado da defesa, né, de Denver, vocês têm o Surtain, ele vai jogar? Vai Vai, jogar né? sim. O Surtain provavelmente vai alinhar bastante contra o McLaurin, então vai ser um matchup bem interessante de ver, né? O Surtain que Uhum. foi o principal corner, né? Pegou no draft, então Sim. vai ser um matchup bastante interessante de analisar. Você falou do jogo corrido, e aí entra uma preocupação, porque o Gibson, apesar de tá indo bem, né, relativamente bem, não com tantas jogadas explosivas assim, mas ele tem sofrido alguns fumbles. Isso tem Uhum. meio que dado um alerta, porque ele sofreu um contra Kansas e depois, no jogo passado, também contra Green Bay. Ele sofreu um São, que, isso, são são três quatro ou quatro, totais, são quatro totais com com, dois perdidos. com 2 perdidos, isso. Ele perdeu um contra Los Angeles Chargers logo no primeiro jogo, né? Que ele tomou um teco baixo e ele abriu muito o braço. E aí tomou o Uhum. tapa na bola, perdeu. Foi basicamente a jogada que virou o jogo, porque a gente deu a bola para o Chargers dentro das 5 jardas, então ali foi bastante, basicamente mudou todo o jogo, toda a dinâmica do jogo. E na semana passada, ok, por um milagre o Savage acabou não recuperando a bola, ficou a bola com o Rolier, mas tem sido um problema assim, né, que no ano passado ele não costumava sofrer fumbles, nessa temporada acho que, não sei se ele está sentindo algum desconforto por conta, como você falou, da lesão por estresse, né, que ele tem na canela, não sei se Sim. isso está sendo um problema para ele, mas se isso for um problema, né, para o Gibson, a gente também tem o McKissick, que não é tanto um cara para correr entre os tackles, né, mas pelo meio da linha e tal, ele é mais um recebedor, um cara que tem mais velocidade para tentar pegar por fora dos tackles. Talvez seja um bom plano colocar esse, já que você falou, né, que vocês estão com Uhum. problemas de linebackers. E por outro lado, tem o mesmo problema, só que para gente, né? Porque vocês têm 2 running backs bons e a Uhum. gente está sofrendo bastante com essa questão também de linebackers. A gente tem o Holcomb que fez um jogo, uma parte do jogo contra a Kansas ele foi muito bem. Nessa semana passada ele já não apareceu tanto, então acho que precisa um pouquinho também dessa questão de desenvolvimento do nosso lado na questão dos linebackers. E parar os running backs provavelmente vai ser um trabalho mais ali da linha defensiva. A gente tem uma linha Uhum. defensiva que, apesar de ser muito boa no pass rush, né, apressando o passe, e tem muitos deles, assim, Jonathan Allen, o Payne, o Ionides, o Settle, eles, que são os defensive tackles, eles também são bons, né, nessa questão de conseguir fechar Corrido. os gaps e fechar o jogo corrido.
tem vários tackles também na linha de scrimmage, então acho que vai ser basicamente as trincheiras, né? Na questão da nossa defesa contra a linha ofensiva de vocês, ver como o Bridgewater vai responder a essa pressão que vai chegar, de onde vai chegar essa pressão. Então, Tem acho só um que carinha chamado Chase Young para impressionar o Teddy Bridgewater, né? tem o Chase Young que está com vontade, tá meio que o começo de temporada que foi um pouco lento, né, para ele, meio que mexeu com ele no jogo da temporada da semana passada, desculpe. Ele conseguiu algumas pressões, foi bem. E do outro lado tem o Montez Sweat, né, também, que é outro cara que também Verdade. conseguiu um sec contra o Aaron Rodgers. Foi 2 secs do Jonathan Allen. Então, essa linha defensiva está meio que começando a pegar forma, chegar ali no meio da temporada e engatar de vez, que é basicamente o que a gente precisa, né? Que é o nosso grande tesouro está justamente ali na linha defensiva. Então, acho que esses matchups vão ser bastante importantes na partida. A forma como a nossa defesa vai lidar também com a velocidade do ataque de vocês, principalmente se o Judy voltar, né? Jerry Judy Ele estava volta. lesionado, provavelmente vai jogar essa semana. E Uhum. também como o coordenador ofensivo de vocês vai usar o Noah Fant. A gente tem uma longa lista de problemas defendendo Tyrands, então se o Noah Fant for mais envolvido no jogo, provavelmente vocês vão ter um grande benefício contra a gente. E é um excelente jogo, né, para o Jerry Jeudy retornar, né, uma vez que a gente precisa de Sim, novo da velocidade dele, né, até anotei aqui no meu caderninho aqui que Jerry Jeudy tem tudo para ser já um cara protagonista, porque uma vez que tem essa linha defensiva muito boa aí, a pressão deve chegar rápido. Denver cede muita sim, pressão, talvez, se não me engano, é o time que mais pressões cede. Então você vai ter que fazer um quick game ali, e vai ter que ser um quick game para o Jerry Jeudy que consegue jardas sim, pós-recepção, né? E você tocou num outro ponto também que é muito interessante, que é o Noah Fant, né? E isso aí, olha, acho que nem Deus sabe como que o Pat Shurmur vai usar Noah Fant, né? Porque já usou de inúmeras maneiras, né? E a gente fica puto da vida porque, meu, é um baita de um não, recebedor, é o segundo sim, matchup aí favorável que a gente vai ter para Tyrants e a gente espera que ele use, né? Porque uma vez que os linebackers aí não estão tão legais, é mais uma arma para a gente colocar ali nesse miolo de campo e ganhar ali sim, os first downs, né? Então tem que tirar proveito dessa defesa de Washington que está cedendo, como a gente disse, 30 pontos, né, por partida, né? É o quarto time que mais jarda cede, né? O primeiro que mais cede sim, pontos, né? Então tem que tirar proveito disso. E eu acho que a gente consegue aproveitar aí, né, o ponto forte que eu assinalei aqui é justamente Jerry Jeudy e Noah Fant. Eu acho que esse é o caminho mesmo, fazer um pouco de quick game, até para abrir um pouco da corrida, né? Fazer aquele, sim, o beabá, né? Não inventar muito, a gente realmente uhum, correr com a bola para poder passar e passar a bola para poder correr. Vai ser bem sim. uma mescla, né? E como você falou, né, da questão do jogo mais rápido, né, passes mais rápidos, é justamente o que tem matado e muito a nossa defesa. Então, porque todo mundo sabe, né, que a nossa linha defensiva, ela é muito agressiva. Então, ela E vai chega, partir, né? tentar No... suportar, né, vai para cima da linha, para a linha ofensiva, com o intuito de apressar ao máximo o passe do quarterback. Só que em basicamente todos os jogos, assim, né, a gente não tem conseguido fazer basicamente o que a gente fazia no ano passado, que é Uhum. colocar o quarterback em situações ruins. Então, isso se deve muito à questão dos passes rápidos. Uhum. Teve um lance mesmo no jogo passado que o Rodgers ele literalmente recebe a bola, ele tá no under center, né? Ele pega a bola, ele joga a bola no Davante Adams. Não tem literalmente o tempo dos nossos linha defensiva, literalmente nem Fazer encostar nada. direito assim no isso, nem encostou direito na linha ofensiva, o passe já estava saindo. Então, quanto mais desse quick game vocês conseguirem introduzir para essa partida, vai ser bastante benéfico para vocês. É isso aí, acho que essas são as chaves aí de ambos os lados para essa partida de domingo. A última perguntinha que eu tenho para te fazer aí já é um pouco mais de curioso, né, Max? O time do Uhum. Washington aí vem nessa situação aí com o nome, né? Eu queria ver, né, com você foram ventilados alguns nomes aí.
Como que está a sua expectativa? Aí, você tem algum nome favorito aí para essa mudança que pode acontecer? Sim, né? A franquia já anunciou que provavelmente antes até do próximo draft, né? Já vai anunciar. Provavelmente vai ser naquele espaço pós Super Bowl, antes do draft, que já vai anunciar o novo nome. E alguns nomes que foram ventilados, que foram vazados, na verdade, são mais alguns nomes com relação a referências militares, né, dos Estados Unidos, por ser um time da capital, tem geralmente essa questão, né, mais ligada nas Forças Armadas. E desde o começo, né, quando trocou o nome, passou a usar o Washington Football Team, eu acho que o nome que sempre me agradou assim foi Red Wolves. É um nome assim que, por toda a ligação, tem uma história que os lobos vermelhos, né, eles eram naturais daquela região que é conhecida como DMV, na região de DC, Maryland e Virgínia. Então, acho que é uma nomenclatura que agrada bastante. Também tem o nome Hogs, né, que é uma referência com a linha ofensiva de Washington na década de 80, que era bastante dominante. Então, acho que esses dois nomes, ficar nesses dois nomes, acho que com certeza vai agradar bastante. Só que esses nomes que forças militares não me agradam muito. Acho que Red Wolves ou Hogs ficaria uma sonoridade melhor e também uma ligação um pouco maior com a franquia. Eu confesso que dos nomes que ventilaram aí, eu também gosto mais do Red Wolves, aí acho que é um nome mais bacana, né? É Marcos, bacana. eu queria te agradecer pela participação, foi um papo aí super bacana. Se você quiser lembrar mais uma vez aí onde o pessoal pode encontrar o trabalho de vocês e deixar seu muito obrigado aí à nossa audiência. Opa, agradecer mais uma vez vocês, né, pelo convite, pessoal do Mile High Brasil. Sempre bom estar aqui, né, falando com outros torcedores de outros times, é sempre uma experiência bacana, conhecendo mais também sobre os outros times. Vocês podem encontrar o meu trabalho, o trabalho do pessoal, né, todo mundo, a gente se junta para levar o Washington NFL BR para todo mundo que estiver disposto a nos ouvir. A gente está no Twitter, @WashingtonNFLBR, no Instagram a mesma coisa, WashingtonNFLBR. Também estamos no Facebook, página Washington NFLBR, e no Fambonanet, a gente tem um podcast semanalmente, a gente posta episódios. Washington Futebol Time Brasil é o nome do podcast que vocês podem deixar tanto no site do Fambonanet, como nos outros agregadores de podcast. Então pode procurar lá que vocês vão achar a gente. Se não achar, avise que a gente tenta estar também no seu agregador favorito. E Maravilha. mandar uma boa noite, né, para todo mundo que acompanhou a gente. Uma boa noite para você também, André. E valeu, sempre que puder, que quiser chamar a gente, estamos aqui. Maravilha, Marcos, eu que te agradeço aí. Boa sorte para a gente aí nesse domingo, né? Que vença o melhor. Ambos os times estão precisando muito da vitória Estamos aí. precisando bastante. Vai ser bastante útil aí para quem ganhar. Te agradeço pela participação, que foi um prazer bater um papo aí com o pessoal do Washington BR. Nos encontramos na próxima. Valeu! Valeu!